Amém, irmãos? Que bom mais uma vez estar na casa do Senhor, né? Depois de um tempinho fora e ver, né, que Deus trabalha no nosso meio, né? Que nós vimos essa semana foi maravilhoso, né? E edificante, né? E vamos juntos então, né? A adorar a Deus, né? Louvar o nome dele. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que tu nos deste, ó Pai, de estar, Senhor, diante de ti, Senhor Deus. Obrigado por esse dia, Senhor, que se inicia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Por essa semana que se passou, Senhor, maravilhosa, que tu nos deste, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por ter a oportunidade, Senhor, de trabalhar, Senhor, na tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, no nosso meio, Senhor. Receba nessa manhã nosso louvor, nossa adoração, Senhor Deus, e que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações através, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor possa usar, Senhor, o teu servo, Senhor, para trazer, Senhor, a tua mensagem, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, abençoa, Senhor, a vida de cada um, ó Pai. Continua conosco, ó Pai, no decorrer de todo esse dia, ó Pai, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, como de costume, vamos ler o Romanos, capítulo 8, os dois últimos versículos, 38 e 39. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, diz assim: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então vamos louvar com 2 hinos? Amém? A paz do Senhor, irmãos. Com alegria estamos na casa do Senhor e sim, irmãos. Encheu o meu coração ver que nós podemos chegar a algumas pessoas aqui em Montclair e que o Senhor nos dê a visão para encher esta casa de verdadeiros adoradores ao Senhor. O Senhor deu-nos este lugar, não é para nós termos um lugar confortável, é para almas serem salvas para a glória do Senhor. Amém? E vou-lhes dizer, irmãos, choveu durante o dia, que eu acho que se não tivesse chovido ainda mais gente veria, porque algumas pessoas provavelmente acharam que nós cancelamos. Aquele jovenzinho que veio, aquele casal, disse, telefonaram, vocês vão cancelar? Nós não vamos cancelar, é graças a Deus que não cancelamos, amém, irmão? E que o Senhor nos dê a visão, porque para nós não fazermos as coisas na nossa força ou na nossa inteligência, fazermos com a orientação do Senhor, porque quando vem do Senhor, o Senhor põe a mão, amém? Irmãos, parecia eu tudo tão bem, apesar de corrermos e tudo, como dizer, irmã Maria, até os mosquitos ajudaram. Glória ao nome do Senhor, amém? Santo é o teu nome, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tua obra, o teu reino, glória ao teu nome, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudastes, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor.
Amém, glória ao nome do Senhor. Ele nos guia, Ele nos sustenta, Ele é o dono da obra, amém, irmãos? E por isso nós estamos com corações gratos e vamos cantar o hino 597 que diz: graças te dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e tudo que passou, amém, irmãos? O Senhor manda-nos ser gratos em todo o tempo, não só quando a coisa corre bem, porque se nós sabemos que o Senhor está no controle, mesmo aquilo que aos nossos olhos não parece bom, nós estamos com corações gratos, porque sabemos que tudo é para bem daqueles que amam o Senhor. Irmão, se você ama o Senhor, sabe que tudo é para bem de si. E amar o Senhor, nós estivemos ontem a falar lá isso em casa, o que é que significava. Aquele que diz que ama o Senhor é aquele que obedece à sua palavra. Porque muita gente diz: eu amo o Senhor, mas não quer nada com a sua palavra. Isso não bate certo. Isso não dá. Diz a palavra do Senhor: Senhor Jesus, estas palavras foram da boca do Senhor Jesus. Aquele que me ama obedece à minha palavra. Amém? Graças ao teu nome, Senhor. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Glória ao teu nome, Senhor. Enche os nossos corações de gratidão, Senhor, para contigo, porque sabemos, Senhor, que tu tens dado a vida eterna, Senhor, e nada nos vai separar deste teu amor para connosco, Senhor. Senhor Jesus, não pela nossa fortaleza, não, Senhor, pelas nossas capacidades, mas porque tu o prometeste, Senhor, e aquilo que tu dizes, tu cumpres, meu Pai. Obrigado pela nossa promessa de vida eterna. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podem ficar sentados. É com grande alegria e entusiasmo que nós estamos terminando esta manhã o nosso estudo em Romanos capítulo 8. Amém. Voltaremos a Romanos em algum momento, mas para hoje vamos do versículo 35 ao 39, os últimos versículos de Romanos 8. Amém. E enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor, eu gostaria
de referir e a base da nossa mensagem, sendo também que hoje nós iremos participar da Ceia do Senhor, sendo que a base da nossa mensagem tem a ver, está relacionado com a perseverança final dos santos, amém? Com o facto, ou que em outros momentos se usa a certeza de vida eterna, amém? É muito importante que nós tenhamos a certeza de vida eterna. Eu sei que eu já usei este exemplo antes, eu vou usar novamente. É aquela ideia quando você apanha um avião, né? Você apanha um avião e você tem duas opções. Você entrou no avião, tem duas opções. Você pode ficar preocupado com a viagem o tempo todo, né? Você tenta descobrir onde está a máscara, né? Porque se o oxigênio, né, baixar na cabine, vai descer uma máscara, você vai pôr primeiro em si, depois vai tentar ajudar a pessoa que está ao seu lado, e você tem que ver as saídas de emergência, né? Onde é que estão localizadas e tal. E é aquele stress a começar, não é? Você está perto da janela, você olha, quer confirmar que o motor realmente está a trabalhar, não vá o piloto não dar conta com um dos motores não trabalha, você pode ficar aquele stress o caminho todo, não é? Aí o avião levanta voo e depois para ajudar ainda dizem assim, né? Vão à beira, perto da pessoa que está junto à saída de emergência e perguntam, você acha-se capaz de operar essa porta? No caso de uma emergência, já aconteceu com vocês, se você sentar na porta de emergência, eles vão dizer isso, você acha-se capaz de operar essa porta no caso de nós termos uma emergência? E alguns irmãos têm tanta dificuldade de abrir a porta de vidro da igreja, eu quero imaginar como é que você vai fazer para abrir a porta de vidro, a porta do avião que não é de vidro, não é? E você pode ficar o caminho todo lá dentro do voo, naquele pânico, não é? Como é que é? Agora a minha pergunta para si, você sabe pilotar o avião? Está aqui alguém que sabe pilotar o avião? Alguém sabe? De brincar, mas não, de verdade, sabe, não sabe. Então você também pode ir lá na frente, né, tentar dar um palpite e ajudar o piloto. Quem sabe o piloto não sabe muito bem, você vai dar um palpite, não vai, pois não, nem vão deixar você chegar lá, para começar, principalmente depois do 9/11, de certeza que você não chega lá. E tem também, e além disso, você não sabe fazer. Então a minha sugestão quando você viajar de avião é você senta confortavelmente no seu banco, leva um bom livro para ler, um bom livro de teologia bíblica, amém? Se você não leu ainda, se está em falta comigo e não leu ainda a Treliça e a Videira, aproveita, leva a Treliça e a Videira, que alguns irmãos ainda estão faltosos comigo com isso. Você leva a Treliça e a Videira e você lê confortavelmente e deixa que aquilo vai, amém? E vai confortável e desfruta, não é? Está bem? Todo mundo concorda comigo? Próxima vez que você viajar de avião, por favor, leva um livro, lê o livro, tranquilo, porque você não vai resolver nada. Tá? Com isto em mente, vamos ler a palavra do Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Né? E alguns estão a pensar, está muito entertainment today. Romanos 8, 35 a 39. Amém. Diz assim... Amém? Todos acharam? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai amado, obrigado, ó Deus, porque nada nos separará do amor de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a perceber esta verdade e que ela tenha aplicação em nossa vida esta manhã e sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Versículo 35 diz assim: nada nos separará do amor de Cristo. Versículo Romanos 8, 35. Um bocadinho perdido aqui. Diz assim. Amém? Como está escrito... Não, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A pergunta aqui, claro que é uma pergunta retórica, claro que ele não está a perguntar o que é que separará. Paulo diz assim, eu não sei o que é que vai separar. Não, ele está afirmando, colocando em tom de pergunta, alguma coisa poderá nos separar do amor de Cristo? E note, irmãos, o texto diz assim, e olha os momentos ou as questões que ele coloca aqui, que ele fala aqui, diz assim, versículo 35 então, tribulação. Paulo experimentou tribulação? Muito. Angústia. Experimentou angústia?
Muito. Ele diz até que o angustiava o estado dos crentes e da igreja e se afligia por isso. Tribulação passou muito, ele foi perseguido, não é? Aliás, a seguir diz assim, perseguição, exatamente, ele foi perseguido. Fome, por certo que ele passou fome. Nudez, tantas vezes ele foi chicoteado, que ele teve preso, que foi maltratado. Perigo. Ele diz mesmo na lista das várias coisas para as quais ele foi submetido, ele fala em perigos. Espada, quantas vezes ele foi, né, como já falei, preso. Todas as coisas que Paulo fala aqui, ele tinha experimentado na vida dele. Então, com base naquilo que ele tinha experimentado na vida dele, ele pode dizer com confiança e perguntar: alguma destas coisas poderia me separar do amor de Cristo? E a resposta é não. Por isso é que Paulo acabou a carreira e cumpriu a carreira e guardou a fé, diz a palavra do Senhor. Por isso é que quando você lê 2 Timóteo, no final da carta de Timóteo, você fica impressionado com as palavras daquele homem que já idoso, preso, estava pronto para ser decapitado e foi decapitado, e assim entrou nos átrios celestiais da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que nada o podia separar, ele sabia que perseveraria até ao fim, ele sabia que em meio a angústias e dificuldades as quais ele experimentou, ele diz: nada pode me separar. Eles podem fazer o que eles quiserem comigo, eles podem perseguir, eles podem me afligir, ele está a falar de coisas físicas, de coisas que ele tinha experimentado, eles podem vir contra mim, mas nada me separará do amor de Cristo. Não é possível eu ser separado deste amor de Cristo que foi revelado na cruz e que me trouxe à salvação. Amados irmãos, esta palavra é uma palavra de encorajamento para nós, porque por muito que difícil que seja, por muito que nós preguemos o Evangelho e venham contra nós, e por muito que nós possamos passar por aflições, irmãos, e está se aproximando tempos de terrível perseguição que não podemos mais falar a verdade. Na hora que falamos a verdade, alguém se vai levantar contra. Não pode dizer isso. Não vai há muito tempo eu falei uma coisa tão clara, tão normal, e alguém me disse: não foi muito apropriado. E eu estava a falar a verdade, tipo, homem é homem, mulher é mulher, e não é apropriado, não está certo, não pode dizer. Como não pode dizer? Como não pode falar? É perseguição chegando, irmãos. Alguém me falou esta sexta-feira que pensou, que dá graças a Deus porque não aconteceu, mas que pensou na possibilidade, por exemplo, de nós termos pessoas protestando contra o filme ou contra nós. Temos que estar preparados para essas coisas. Acontecerá a perseguição, está acontecendo perseguição. Aliás, irmãos, você só não está sofrendo perseguição e oposição se você não está vivendo a verdade do Evangelho. Você, se está tudo bem, você não tem angústias, não tem dificuldades, não tem perseguição, não tem tribulação, não tem gente se levantando contra si, amado irmão, você não está vivendo o Evangelho. Não pode ser, é impossível. É impossível. Porque está sempre se levantando questões contra nós. A igreja de Cristo Jesus está tentando ser calada, sufocada, está tentando ser colocada de lado, não ter voz ativa. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, contudo, essas aflições, essas angústias, não podem nos separar do amor de Cristo. Elas não têm poder contra nós. Elas simplesmente servem, como já temos vindo a estudar antes no contexto romanos, para sermos aperfeiçoados. São privilégios, são oportunidades, são bênçãos de Deus em nossas vidas. Quanto mais nos perseguem, mais nós continuamos. Tertuliano, no primeiro século, um poeta do primeiro século, dizia que quanto mais sangue dos cristãos era derramado nas arenas, era como semente, parece que surgia mais cristãos. Eles queriam acabar e cada vez tinha mais. E mais, e mais, e mais. Porque tal era o poder do Evangelho e a conversão e o que acontecia. E imagina o impacto enquanto que Roma estava a tentar calar a igreja. Era um exemplo para o mundo de que aqueles que verdadeiramente criam em Cristo Jesus não se importavam de morrer pela causa do que acreditavam. Então a perseguição não pode nos separar. A igreja tem 2000 anos de história. Jamais conseguiram calar a igreja. Aflições, angústias, não foi só com Paulo, sempre aconteceu. Isso não nos separa do amor de Cristo. Isso não para o reino de Deus. E nós precisamos estar firmes nesta verdade. Seguindo no texto, Paulo diz assim, no versículo 36, conforme lemos, como está escrito, e faz uma referência aqui à Escritura do Antigo Testamento: por ti, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Pelo amor de Cristo, nós estamos a ponto de entregar a nossa vida. E é uma coisa, meus amados irmãos, que nós precisamos de entender. Cristo deu a sua vida pela igreja. E não, você não pode dar a sua vida nem pela sua própria vida. Mas os apóstolos e a igreja do primeiro século, eles deram a vida pela causa do Evangelho.
Paulo entregou a sua vida por causa do Evangelho. Ele disse: eu tenho a minha vida como nada. Ele disse que se gastava e deixar-se ia gastar pela causa do Evangelho. E nós hoje não pode isto, não pode aquilo, não dá para não sei o quê, não dá para não sei o quê. É por isso, irmãos e meus amados irmãos, que nós temos tanta dificuldade em impactar o mundo com a verdade que conhecemos. A igreja do primeiro século entendia assim: estou vivo, estou a respirar, eu estou a viver para a glória de Deus, eu tenho um propósito, eu vou gastar este resto de vida que tenho até ao final da minha vida, para que verdadeiramente o Evangelho chegue a mais pessoas, para que a verdade de Deus seja proclamada. Hoje não, hoje a gente tem um montão de coisas para fazer e lá no meio tem um tempo que é para dedicar ao Senhor. Esse é um dos grandes problemas da nossa igreja hoje. O pastor Paulo Júnior diz assim, diz que nós somos a pior geração de crentes que já viveu nesta terra. E eu acrescento, e era para ser a melhor. Ele diz que nós somos a pior geração de crentes que já viveu nesta terra. Mais fracos que já viveu nesta terra. E eu acrescento, e deveríamos ser a melhor. Sabe porquê? Porque a nossa diferença entre a nossa e a da igreja do primeiro século é o facto de que nós temos 2000 anos de história comprovando que o Senhor é fiel. Não que a gente precisa disso, você tem o Espírito Santo em si, mas é bom ter isso. Olhamos atrás na linha do tempo, tem 2000 anos de história que Cristo foi fiel com a sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, e somos a pior geração de crentes. Cada vez está mais difícil isto, cada vez é mais difícil aquilo. Submetemos-nos e calamos-nos a qualquer coisa errada que chegue por aí. Fazemos de tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo não dá, tudo não tem tempo, tudo tem não sei o quê. Amados irmãos, precisamos de nos desligar dessas coisas que nos prendem, das coisas que nos rodeiam, dos enredos desta terra, para que prosseguirmos com confiança. Nada, se por temor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Olha a pergunta que eu tenho para si e para mim. Estamos enfrentando a morte hoje? Não. Agora, se a gente se colocar no lugar certo, ou nós vamos enfrentar a morte todos os dias. Nós vamos enfrentar a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. A gente gosta de pôr isso em Jesus, não é? Jesus foi a ovelha, não é? Que foi entregue para o matadouro. Claro que foi! E nós não somos para seguir o exemplo de Jesus. Você não pode morrer pela sua vida, você não pode dar a sua vida por ninguém, mas você pode entregar a sua vida pelo amor ao Evangelho, viver o Evangelho até o último limite, que o nosso último respirar seja para a glória de Deus. Viver dessa forma, gastar a nossa vida. Está a gastar em quê? Você está a gastar em alguma coisa. Está a gastar em alguma coisa. Foi para mim um grande encorajamento, irmãos, grande encorajamento, para mim foi mesmo o que os jovens fizeram estes dias aí pelas ruas da cidade. E saíram a pôr cartazes, e eu temia um pouco, honestamente, e falta de fé, óbvia, tenho muito que aprender, eu temia se não viria pessoas como resultado dos cartazes. E Deus é tão maravilhoso conosco, irmãos, que não só manda os mosquitos embora na hora, porque, irmãos, se você não acredita em milagre, não percebe o poder de Deus, você precisa de abrir os olhos, irmãos. Porque estava tudo coberto de mosquitos quando a chuva passou. E foi-se comprar as velas. E você acha que aquela meia dúzia de velas espantou os mosquitos todos da área? Na hora que o filme estava para começar, que as visitas chegaram, não tinha mosquitos. Eu estava nem na comida, eu estava todo mordido antes. Porque eles gostam de pessoas doces, como eu. Então caiu tudo em mim. Na hora do filme, na hora de começar o filme, não tinha mosquitos. Porque Deus foi tão maravilhoso para conosco na sexta-feira, meus amados irmãos. E os jovens foram e puseram cartazes, voltando a eles, fizeram um esforço, dedicaram-se. E houve uma sexta-feira que eu vi que eles estavam esgotados e não estavam a gostar do ambiente que estava na rua, que realmente não era... eu vi que realmente não estava um bom horário, estava realmente difícil para eles. Eu vi que eles estavam meio aborrecidos. Foi quando a irmã Sónia veio, levou-os a comer ice cream. Porque a gente sentiu realmente que aquela noite estava pesado. O ambiente onde nós tínhamos ido, as ruas não eram boas, tinha assim, pessoal que não era realmente apropriado, e eles são muito jovens. E depois, né, eles disseram, podemos ter uma noite de pizza. Tiveram uma noite de pizza, que acho que realmente eles mereceram. Nessa noite eles falaram, eu não estava presente, eu deixei estar eles, eu sei que o Tiago liderou, eles falaram sobre a grande comissão, pelo menos era esse o plano. E na sexta-feira, quando eu à tarde recebi um telefonema de alguém que estava a tentar vir,
E que eu perguntei, como é que descobriu o meu número? Como é que você... Ele disse, viu o cartaz que eu vi. E eu disse, já valeu a pena o esforço deles. E depois chegou mais gente. E eu perguntei, e você? Como é que você... E muita gente veio por causa dos cartazes que eles colocaram na rua. Eles gastaram o tempo deles, eles se esforçaram, eles se dedicaram. E o Senhor nosso Deus compensou com alegria. Quando eles estavam, os jovens, eu tive que lhes dizer, eu estava tão alegre, eu estou tão alegre, tão motivado. Eu fiquei feliz, eu fiquei motivado. Por causa, irmãos, eles não sabiam o resultado. E os outros ficaram todos ficaram contentes com o número de pessoas que veio pelos cartazes, exceto o Pedro, que achou que iria vir a cidade toda. E quando ele viu que o Meyer não chegou, ele ficou muito triste. Estou a brincar com ele. Ele disse que esperava. Que bom! Que bom que ficam insatisfeitos. Que bom que querem ver mais. Que bom que querem fazer mais. E eu disse para eles, para brincadeira, vamos continuar. E havemos de continuar, havemos de voltar. Mas, amados irmãos, que bom que é ver jovens se gastando e se deixando de gastar. Tirando o tempo deles numa sexta-noite. Que não é o tempo deles, o tempo é do Senhor, porque a nossa vida pertence a Deus e o tempo pertence a Deus. Então, também por outro lado, não fizeram nada de especial, não é? Porque quando é feito só o que vos é pedido, diz a Escritura, sereis servos inúteis, que possa estar sempre em nossa mente. Que também não é para o nosso galardão, não é nós. Mas o Senhor nos usa. Amém, amados irmãos? O Senhor nos usa. Então que nós possamos entender essas coisas, que temos sido entregues. Gasta a sua vida pelo amor do Evangelho. Versículo 37 diz assim, mas em todas estas coisas... Quais coisas? O que é que Paulo vem a falar? Tribulações, angústias, dificuldades. Em todas elas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem é aquele que nos amou? Cristo Jesus, que entregou a sua vida. Por causa da cruz e do sacrifício, do sepulcro vazio. Nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu até a morte, o último inimigo a ser vencido. Porque Ele é Rei e Senhor, e por amor dEle, o amor dEle é em nós. Por essa razão, nós somos mais que vencedores. Isto é outro versículo, irmão. Só no final do capítulo 8, tem vários versículos daqueles que você encontra em t-shirts, né? As 2 outras semanas falamos sobre isso, mais um. Somos mais que vencedores. A gente vai, sou mais que vencedor. Em quê? Como? Sendo perseguido, sendo humilhado. Como é que vai ser mais vencedor? Sofrendo pela causa do Evangelho. Não é ganhando direitos no tribunal. Não que não seja necessário, muitas vezes recorrer a coisas assim. Não porque nós, de outra forma, que sejamos reconhecidos. Não. Como é que nós nos tornamos mais, como é que Deus nos tornou, pelo amor de Cristo, mais que vencedores sexta-feira passada? Como? Como é que você reconhece isso? Como é que você entende isso? Não foi porque os mosquitos foram embora. Embora isso foi extremamente impressionante a mão de Deus. Não é porque parou de chover. Não é que também não foi impressionante a mão de Deus. A comida estava boa, mas também não é isso. O filme deu certo, o som estava bom, mas também não é isso. É o facto de que pessoas vieram ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Mais que vencedor! Não é a sua mensagem, não é a minha, é a mensagem da cruz. É Cristo sendo glorificado em nossas vidas, no nosso trabalho. Suávamos aí à tarde a preparar as coisas. Aí fizemos uma coisa, né, muito bem feita, que é tira aquela t-shirt e põe outra em cima do suado, né? Foi o que fizemos, irmãos. Então, como é que nós nos tornamos mais vencedores? Não foi agradável, foi agradável. Quem teve que trocar a t-shirt aí foi agradável? Não foi, foi muito desagradável. Mas nos tornamos e nos dedicamos. E no final nos tornamos mais que vencedores. Porque tivemos que limpar tudo, arrumar tudo, sempre daqui era meia-noite. Mas lá pelo meio, a vitória veio, que foi as pessoas que vieram ouvir a mensagem. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Nós somos mais que vencedores, claro que somos. Onde? Na cruz, onde? Na ressurreição do Senhor. Eu estou convencido, diz Paulo ainda, versículo 38, olha o texto comigo, de que nem a morte, o crente não assusta nem a morte. Não assusta nem a morte. Porquê? Porque a morte é simplesmente um criado que nos levará à presença de Deus. Nem a morte assusta o crente. Nem a vida, a nossa vida é para Deus. Paulo diz que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Nem anjos, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes. Paulo diz nada, olha, nem demónio nos assusta. Não é que nós ignoramos os seus ardis, não. De Satanás, não ignora.
o facto que ele está revoltado contra a sua vida, que ele o quer destruir como? Tentando, levando-o a pecar. Não ignore isso, aproxime-se de Deus, diga não a Satanás. Lembra do texto? Resisti a Satanás, submetei-vos diante da mão de Deus, resisti a Satanás, ele fugirá de vós. Não é para ignorar os ardis, mas nele não tem poder sobre a nossa vida não pertence a ele, não somos mais escravos de Satanás, não somos mais escravos do pecado. Eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demónios, nem o presente, nem o porvir. Você não sabe o amanhã. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Veja a forma como o mundo está caminhando tão mal. Agora parece que ligeiramente está a haver um grupo voltando e trazendo valores de volta. Mas veja o que aconteceu nos últimos anos do tal do Covid. Como é que as coisas estão aí? Virou tudo de pés à cabeça. O que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. Você não pode falar isto, não pode dizer aquilo. Estão privando nós abrirmos a nossa boca. Se você abre a boca para falar a palavra de Deus, você está a fazer lavagem cerebral. Você está a fazer doutrinação. Mas se alguém aí do mundo abrir a boca para dizer a maior besteira, tem que ser respeitado e ouvido. Veja o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. Mas esse futuro, por mais sombrio que seja, por mais terrível que pareça, ele não nos separará do amor de Cristo. Nenhum poder, nem quaisquer poder, nenhum poder, nem poder político, nem militar, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade. Não temos bem noção do que é que Paulo queria dizer com altura e profundidade. Ele talvez lembrou da coisa mais alta e da coisa mais baixa. Nada, nada. Nem qualquer outra coisa na criação. Nada. Ele engloba tudo aqui. Qualquer coisa que foi criada, qualquer coisa que existe. Nada, nada, nada do que existe. Nada. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado irmão, nada vai separar do amor de Cristo. E uma coisa que nós precisamos de entender, irmãos, claramente, e tem um outro texto para lermos ainda esta manhã. Mas, irmãos, de onde é que entra a história do avião que eu contei de manhã, quando eu comecei a mensagem, a ilustração? Você sabe o que é triste, meus amados irmãos, que eu considero é ver crentes lutando para manter a salvação. E eu quero explicar, fazer uma parte aqui para depois voltarmos ao texto e percebermos porque é que eu estou a dizer isto. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor é muito clara, nada nos separa do amor de Cristo. Este é um dos textos mais claros que nos faz ter a convicção, a absoluta certeza de que nós que somos salvos estaremos com Cristo na glória. Porque, irmãos, a coisa mais triste que eu encontro no meio às vezes de crentes sinceros, pessoas salvas, é estar com medo de perder a salvação e ficam a lutar para não perder a salvação. E a minha pergunta, meu amado irmão, é se você ganhou a sua salvação. Está aqui alguém que ganhou a sua salvação? Se você ganhou a sua salvação, tenta não perder. Mas é a sua salvação. Não vai te levar para o céu. Mas tenta não perder, é a sua. Você foi capaz de ser salvo? Você conseguiu se salvar? Não. A resposta é não. Quem te salvou? Cristo. Entenda, por favor, que você não se consegue manter salvo. E Ele é que nos mantém salvos. E Ele é que trabalha em nossas vidas. Mas o problema, meus amados irmãos, é que debaixo muitas vezes de uma pregação de terror e de medo, é colocado na mente de muitos crentes aquela questão de que você pode perder a salvação. Se você não fizer isto, vai perder a salvação. Se você não fazer aquilo, vai perder a salvação. Então traçam uma linha. E numa hora está salvo e noutra hora não está. Aí você está deste lado, você está salvo. Agora você pecou, você passou para este lado. Agora você rapidamente precisa de pedir perdão e voltar para este, porque se Jesus vem naquela hora, você vai para o inferno. Isto é o maior disparate, irmãos. Isto não está na Bíblia em lado nenhum. Isto é uma asneira. Isto leva crentes sinceros, e às vezes pessoas até quebrantadas e salvas, a buscar e a tentar lutar e manter uma salvação que eles não conseguiram alcançar, em vez de desfrutar da salvação que Cristo já tem para eles. Em vez de ficarem a fazer a obra do Senhor, em vez de avançarem com o reino, estão a trabalhar na manutenção. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo percebe de futebol, não é? Eu sou contra futebol profissional, os irmãos sabem, não é? Mas eu não tenho problema em jogar futebol, eu gosto de jogar futebol. Sou contra futebol profissional, acho que um crente não deve participar disso. Mas voltando aqui ao nosso assunto. Quando você está a jogar futebol, todo mundo já jogou futebol quando era criança, ou já viu jogar, tem dois momentos no jogo, que é aquele momento que você está a avançar para marcar golos, não é? E tem aquele momento que você já está a ganhar e está perto do final e você vai ficar só na manutenção, vai tentar passar, gastar tempo, né? Perder tempo, passa
como é que é? Ao guarda-redes, né? O guarda-redes passa para isto está feio, né? Passa para a defesa, outro passa para ali. Você está trabalhando na manutenção. Desde que a bola não passe para o inimigo, você vai ficando por ali a ver se o tempo passa. Manutenção. Tem um monte de crente hoje trabalhando na manutenção. Na manutenção do que não consegue segurar. Em vez de estar lá na frente a marcar golos. Eu estou cá atrás a segurar a salvação. Eu vou ver se eu seguro hoje o dia. A ver se eu me mantenho salvo. Aí pecou. Fica arrepiado. Ainda bem que fica. Essa parte é boa. Ele quer se livrar daquele pecado. Mas não é por o prazer de servir a Cristo. É com medo do inferno. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se nós estamos no amor de Cristo, por causa do amor de Cristo, nada nos separará do amor de Cristo, significa que servimos a Deus em amor, não em medo. Então você tem que servir a Deus, não é porque você está com medo de ir para o inferno, porque isso já Jesus tratou na cruz. Não faça o lugar do Espírito Santo. Você não pode fazer o lugar do Espírito Santo. Não faça o lugar do que Cristo fez. Você foi salvo, você vai estar no céu. A questão é como é que você vai chegar lá. Você vai para lá. A questão é como. Você quer chegar lá como um vencedor ou como um derrotado? Como aquele que anda lá atrás a tentar segurar a salvação? Você sabe porquê que pregam isso, irmãos? Porque é tão fácil dominar as pessoas pelo medo. Olhe na história, a tirania sempre foi assim. Você domina a pessoa pelo medo. Olha a máscara. Põe máscara, senão você vai morrer. Você vai respirar uma coisa que não existe, ou que se existe não é isso que estão a divulgar. Aí você põe, fica com medo disto, daquilo, do outro, não sei o quê. Uma forma de dominar as pessoas, a mente das pessoas. Meu amado irmão, tenha liberdade em Cristo. Você foi salvo. Se você foi salvo, você vai para o céu. Se você foi salvo, quem garante a vida eterna é Cristo. Desfrute daquilo que o Senhor lhe providencia nesta terra. Seja aquele que está sempre na frente, fazendo a obra do Senhor com alegria, com entusiasmo. Prazer em Deus. Agora lembre-se que quando você peca, o Espírito Santo não sai de si e vai ficar na esquina à espera que você se arrependa. Tem muita gente que pensa isso. Dá jeito dos dois lados. Dá jeito para quem prega isso, porque vai dominando o povo pelo engano. Dizendo, você vai pecar, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Você não tem certeza, garantia, você não tem alegria da salvação. Vai dominando pelo medo. Por outro lado, o crente quando peca, ele pensa assim, se Jesus não vier nos próximos 5 minutos, eu posso pecar à vontade. Porque, entretanto, eu vou me arrepender. Agora, se ele vem nos próximos 5 minutos, é que vai ser aqui teu. Mas vale correr o risco. Aí ficou muito zangado com o vizinho. Vai lá, chuta a lata do lixo dele, insulta ele, vem para casa, pede perdão. A questão é timing. Se naquele timing Jesus vem, é que está mal. Agora, se não vem, está ok. Meus amados irmãos, é verdade, essa é mentira. O Espírito Santo não sai de si e volta. Quando você peca, você se torna uma abominação e você faz do Espírito de Deus algo, enxovalha o Espírito de Deus que habita em si. Para de pecar. Porque quando você peca, o Espírito Santo não foi dar uma volta, não ficou na esquina à sua espera para depois voltar. Quando você se arrepender, você está a pecar e está a enxovalhar o nome santo de Deus, daquele que habita em si, que é Deus e Senhor para sempre. Pai igual ao Pai e ao Filho. A perseverança final dos santos, irmãos, não é uma liberdade para pecar, é uma limitação à sua carnalidade. É um entrave ao seu pecado. Porque você sabe que o Espírito Santo habita. Então quando você peca e você pede perdão, você sabe quão horrível foi, porque Deus estava em si. Quando você riu de uma coisa errada, o Espírito Santo estava em si. Quando você viu uma coisa errada, o Espírito Santo estava em si. Quando você falou uma abominação, o Espírito Santo estava em si. A perseverança final dos santos, o facto de que nada me separará do amor de Cristo, diz-me duas coisas. Primeiro, que eu não posso pecar. Porque se eu peco, eu estou a fazer tão errado, porque o Espírito Santo está em mim. Por outro lado, me diz que porque vou ter morada eterna, porque eu não consegui alcançar a salvação, e Ele tem que garantir para mim, e Ele já prometeu, e fiel é, cantamos hoje. Tu és fiel, Senhor. Porque Ele é fiel à sua palavra. Eu posso com confiança, com alegria, servir o Senhor, desfrutar da presença do Senhor, me alegrar no Senhor e ir avante e ganhar almas para Cristo e me aperfeiçoar para me ser um melhor crente, para revelar mais a glória do Senhor com confiança, com alegria, porque nem a morte me separará.
Não importa se sou entregue à morte todo dia. Não importa se vão acabar com a minha vida nesta terra. Enquanto respirar, servirei o Senhor, porque a minha vida está guardada nele. Eu não posso perder aquilo que eu nunca alcancei. Não é meu. A sua salvação, ela não é sua, ela é dele, e ele salvou a si, para a glória dele. É por isso, meus amados irmãos, que é muito importante entender que a salvação de Cristo, a salvação em Cristo Jesus é para a glorificação do nome dele, em primeiro lugar. Deus salva para ele próprio. Porque quando o colocamos em nós, é um problema. A gente fica limitado. A gente vive debaixo de medo. Deus não quer que você viva debaixo de medo. A igreja do primeiro século não tinha medo de nada, nem de ninguém. Hoje temos medo de tudo, até de perder a salvação. Que você pode perder a salvação. Irmãos, essa ideia de perder a salvação foi uma heresia, considerada heresia no século XVI, e não mudou por causa dos anos. Entendeu? Isso não mudou por causa dos anos. Porque é que hoje é ok? Não é ok. É errado. E leva pessoas a viver debaixo de medo, a não desfrutar da presença do Senhor, a não desfrutar dessa alegria da salvação e a não ir em frente. Quando você entrar no avião da próxima vez, aquele que não leu vai levar a Treliça e a Videira, os outros vão levar outros livros que eu recomendei, você vai entrar no avião calmamente, tranquilo, sossegado, em paz com Deus. Aliás, você quando começar a subir está mais perto ainda, né? Aí se for, já está lá em cima, chega lá primeiro. Brincadeira, mas não é assim, né? Você já entra no avião tranquilo, você não percebe nada do pilotar aquilo. Você não precisa saber onde está a máscara. É bom saber, não é? Just in case. Quantas vezes você esteve num avião e a máscara caiu? Eu já viajei muito, nunca me caiu a máscara. Mas a única máscara que eu usei no avião foi a tal do Covid nessa época, né? Misericórdia. Mas então, você vai tranquilo, lê, você não sabe pilotar. Agora, quando a terra, né? Tem um povo aí que bate palmas. Eu acho muito engraçado, gente. Porque sempre que eu acabo de fazer uma coisa, o meu chefe, nem a minha chefe bate palmas, nem o departamento, né? Acabei de fazer um trabalho, né? Enviei um e-mail, send. Aí todo o povo lá no meu trabalho devia levantar e bater palmas, não? Porque o fulano, quando aterra o avião, ele só está a fazer o que tem que fazer, mas todo mundo bate palmas, né? Na hora de bater palmas, você diz, não fez diferença nenhuma. Porque nem que eu morresse, eu ia para Jesus. Não faz diferença nenhuma para o crente. Mas se você quer bater palmas ao piloto, bata palmas ao piloto. Digo de honra é aquele, né? De honra é quem tem honra, sei lá, não sei, tudo bem, não tenho problema com isso. Não é isso, não é essa a discussão do assunto aqui. A verdade, meus amados irmãos, é que desfruta da sua viagem para o céu. Você não sabe quando é que ela termina. Pode terminar hoje. Se você soubesse que Jesus vinha hoje, viva todos os dias como pensando que Jesus pode vir. Amém? Todo mundo concorda. Viver como se fosse o último dia. Se você soubesse que Jesus vinha hoje, você ia fazer o quê? A que horas? A ver se eu não perco a salvação até lá. Really? Meus amados irmãos, se eu soubesse que Jesus vinha até hoje, a diferença daquele que pensa que pode perder a vida eterna, daquele que não pode, é esta. Se eu soubesse que Jesus vinha hoje, ele ia fazer de tudo para se manter salvo. Eu ia ficar quieto. Assim, homem como eu ia ficar de fato e gravata, de terno e gravata. Porque se Jesus gosta da gente bem vestida, eu vou ficar direitinho, só espera. Aquele que crê, que tem a certeza de vida eterna, que sabe que vai morar com Cristo, ele saía a correr a pregar a todo o mundo que pudesse a mensagem da salvação, para ver se algum mais se arrepende enquanto tem tempo de glorificar a Deus. Ora, se você quer viver todo o dia como sendo o seu último dia nesta terra, faça isso sempre. Faça isso sempre. Porque você não sabe se é agora. Você não sabe se é daqui a 5 minutos. Você não sabe se é daqui a 10 minutos. Então vai, proclama a mensagem do Evangelho. Continuamente. Amados, eu tenho que terminar porque temos a ceia do Senhor. Eu só queria ler mais um texto. João 10, 25 a 30. Um texto tão lindo, irmãos. Vai sair no devocional amanhã. Assim nos permitindo o Senhor. Se Jesus vier antes, não vai sair no devocional. Amém? Só se Jesus não vier. Diz assim, Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai, por mim, do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Quem é aquele que não crê? Aquele que não é ovelha. Não é ovelha de Jesus, não crê, não é salvo. As minhas ovelhas, você é ovelha de Jesus, amém? Quem é ovelha de Jesus aqui? Amém? Amém, amém. Eu lhes disse assim, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Elas mantêm a vida eterna? Não, e Ele deu. Amém? Todo mundo está a ler? Consegue ler? Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Quando é que elas perecerão? Jamais.
Elas podem perder a salvação? Não, porque elas jamais perecerão. Ninguém as pode... Eu até sublinhei na minha notazinha. Ninguém as pode arrebatar da minha mão. Ninguém pode. Ninguém a ninguém. Hoje que as pessoas dizem que a Bíblia não quer dizer exatamente o que está escrito, é capaz de haver alguém que chega aqui e diga assim, não, este ninguém quer dizer alguém. Não, ninguém é ninguém. Entendeu? Ninguém. Nicholas. Não? Nada. Ninguém as pode arrebatar da minha mão. Agora olha o texto. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Deus, acima de todos. Deus está acima de todos. Ninguém as pode arrebatar do meu Pai. Agora dizem assim, né? Espera aí. Ninguém as pode arrebatar da mão do Pai. Não é da mão de Jesus. Olha o que diz o texto. Você conseguiu abrir ao tempo? Eu não dei tempo de abrir, né? Diz assim. Eu e o Pai somos um. Ninguém que te pode arrebatar das mãos de Jesus se você é salvo. Ninguém pode arrebatar. Para de pecar, porque você torna o Espírito Santo uma abominação. E desfrute da vida eterna, porque ninguém te pode separar. Alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor. Faça a obra do Senhor enquanto é tempo. Desfrute. A sua salvação vai chegar lá. A glorificação vai acontecer. Mas enquanto não, desfrute do que Deus tem preparado para nós. Porque não há angústia, não há aflição, não há tribulação que nos separará do amor de Cristo. Porque nada, entendeu? Nada, nada. Todo mundo sabe o que significa nada. Não preciso dizer, é muito interessante, às vezes o pregador fica entusiasmado, diz, vai explicar do grego o que quer dizer a palavra nada. Nada é zero, não tem nada. Nada. Entendeu? Não tem muito o que explicar aqui. Tem nada. Te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entendeu? Nada. Então vá, faça a obra do Senhor, desfrute da presença do Senhor, alegre-se no Senhor e vamos com alegria, muita alegria, esta manhã, participar dos símbolos da mesa do Senhor, do pão e do cálice, com alegria e com gozo, ser glorificando e exaltando a Deus, sabendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Deus amado e eterno, louvado e adorado seja o teu nome para sempre. Te damos glória e te bendizemos. Porque nada nos separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. E do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Guarda-nos, ó Deus, e que nesta manhã, ao participarmos da ceia, possa haver esta certeza, esta confiança, esta alegria em nosso coração. Esta certeza da perseverança final dos santos. Para que possamos viver para a tua glória com alegria. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para tudo sempre. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, o presbítero Márcio